vídeo de hoje do canal Azul, time de São Paulo, que enfrenta amanhã o Atlético Mineiro. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. O São Paulo, já que a gente está fazendo a linha do tempo dos times, das eliminações, né? O São Paulo é eliminado pelo Botafogo, nos pênaltis, acaba o jogo, o Caleri, capitão do time, ou um dos capitães, acabou a temporada e tal. 3 dias depois, não, 2 dias e meio depois, tem o jogo com o Corinthians, fora do Morumbi, em Brasília. O São Paulo, o Zubeldia decide manter o time inteiro titular, mais velho que tinha jogado contra o Botafogo, e os jogadores desafiados, rival, etc e tal, jogam ao máximo em Brasília, à tarde, e conseguem ganhar do Corinthians. Aliás, última derrota do Corinthians no Brasileiro. Já faz tempo isso, hein? Faz tempo, certo? O Caleri, que é suspenso naquele jogo, joga a bola para fora. O jogo seguinte, ainda antes da data FIFA, não da data FIFA atual, da outra, foi contra o Cuiabá, aquela derrota horripilante em Cuiabá. O que acontece depois daquela derrota, eliminado da Libertadores? Zubeldia começa a ser fritado. Não sei se vai. Não sei o que, não sei o que lá. Zubeldia decide mudar. Certo? Barra Rafinha, barra Rato, volta um pouco ao time mais leve, barra Bobadilha, não pela atuação que ele vinha tendo, mas porque ele ia ter 2 datas FIFAs. E ele é titular absoluto do time, então ele não estaria em vários jogos. Coloca Marcos Antônio, São Paulo começa uma série difícil, que era Vasco, não em casa no Brinco de Ouro, Criciúma fora, Bahia fora, Atlético Paranaense em casa, enfim, e Bragantino fora. 5 jogos. Que foi a pior sequência, aliás, foi a melhor sequência do São Paulo no primeiro turno, quando o São Paulo embalou a sequência de vitórias, quando tinha o inverso, 3 em casa e 2 fora. Venceu o Atlético Paranaense em Curitiba. Venceu 2 vezes o Atlético Paranaense, isso que nunca aconteceu na história. Enfim, o time não perde nesse período, faz 11 de 15, né? 11 de 15 pontos. Além do São Paulo, é o Corinthians, o Inter e o Botafogo, que não perdem nessas 5 rodadas, com 2 datas FIFA. Isso é importante, porque eu acho que a data FIFA tem um componente aí. E a distância do 6º para o 7º, quando o São Paulo estava nessa situação, antes do Vasco era de 3 e passou a ser 11. O São Paulo se classifica para a pré-Libertadores, no mínimo. Aí começam a ter as coisas. Flamengo ganha Copa do Brasil, G7. Pode ter G8, pode ter G9. E a possibilidade de classificação com o título do Botafogo na Libertadores para a fase de grupos é uma, e a outra é alcançar o Internacional, né? Aí vamos para o copo vazio. Para alcançar o Internacional, o empate de ontem foi um desastre, certo? Para se classificar e chancelar a reação nas 5 rodadas, é um bom resultado. Atuação desastrosa. Eu acho que depois de ontem, independentemente do que acontecer em São Januário hoje, se o Inter ganhar, nem se fale, mas independente do que acontecer em São Januário, acho difícil o São Paulo superar o Internacional. Pelo futebol que tem jogado, pela questão, pelo elenco definhar na parte final, e aí, de novo, é um aspecto muito mais do que físico, tal, não sei o quê. O cara já não consegue, tem a dor aqui, tem não sei o que lá. Por isso que a gente está falando tanto do Palmeiras, né? E o Lucas é o contra-exemplo. Existem outros, eu acho. O Luiz Gustavo é um contra-exemplo, né? Apesar da idade, joga todos e tal. Acho muito difícil o São Paulo superar o Inter. Então, resta torcer para o Botafogo, que não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem visto. Torcer para o Botafogo não é uma coisa muito simples. Para o São Paulo ir para a fase de grupos e alcançar o objetivo que não era no início esse, era ficar entre os 6. Mas agora, por que não a fase de grupos? Até para viabilizar a temporada seguinte. Eu só faço esse paralelo do copo cheio com o copo vazio para mim comprovar que o torcedor do São Paulo, e essa é a discussão que o Versões sempre traz, não está preparado para o passo que o clube, não está preparado, não comprou a ideia para o passo que o clube quer dar no ano que vem. Certo? Para o passo que o clube quer dar o ano que vem, ter uma temporada idêntica a essa, é sucesso. Sucesso. Certo? Que é chegar às quartas de final das 2 Copas e terminar entre os 6 do Brasileiro. O São Paulo não tem um time muito superior ao que fez esse ano. E não terá um time muito superior, pelo contrário, ao que teve esse ano. O torcedor de São Paulo não está preparado para isso. O torcedor de São Paulo quer um time que ganhe uma Copa do Brasil, que ganhe e elimine o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo.
O São Paulo não está nessa condição. Não estará nessa... Por isso que eu sempre falo, não estará nessa condição em 2025. Se isso era uma dúvida até o meio desse ano, no meio desse ano isso foi comprovado já. Pela janela patética que o São Paulo fez em termos de contratação. Quando quase todos os clubes se reinventaram nesse momento, né? Por exemplo, o time abaixo do São Paulo é o Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez na janela, Vessone? 7 caras. É o time abaixo, é o time para quem o São Paulo abriu 11 pontos. Com direito econômico, né? 5, 6 milhões para a Juventus, pelo Então, Jorge, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o São Paulo, para se reconstruir passo a passo, com esse grau de investimento, com esse nível de elenco, ele vai passar um tempo brigando por esses objetivos, né? É só isso que eu estou... Mas o que eu sinto é que o torcedor não está preparado para, por exemplo, empatar com o Bragantino fora de casa e ganhar 1 ponto em vez de 0. E em 15 possíveis conquistar 11. O torcedor está frustrado. O torcedor queria disputar o título com o Palmeiras e com o Botafogo. Não tem como. Queria disputar o título da Libertadores. Quem sabe se a bola do Caleri bate na trave no pênalti entra, né? Então, a minha conclusão, vendo as maritacas internas, elas deram uma sossegada, porque elas perceberam a reação que o time teve. E o objetivo esportivo tá conquistado, né? Via Brasileirão, que o São Paulo não fazia há décadas. É o que o Vessone traz aqui, ele traz primeiro turno do campeonato, segundo turno do campeonato. O São Paulo tinha, a essa altura, no primeiro turno, jogando o primeiro turno com o time titular inteiro, 1 ponto a menos do que tem agora. Se a gente levar em consideração que faltam 4 partidas e o São Paulo nas 4 do primeiro turno fez 5 pontos, se ele fizer 6 pontos, se ele ganhar as 2 partidas em casa, das 4 que restam, ele iguala ou supera a campanha do primeiro turno, tendo jogado boa parte do segundo turno com o time reserva. O que mais exigir? Não tem como. É isso que o time tem para entregar. Ainda mais esburacado, sem lateral esquerdo, sem banco de reservas, né? Como foi em Bragança Paulista. A galera está respondendo nós aqui. fizemos um prognóstico quando faltavam 18 pontos, quando faltavam 6 jogos, que o São Paulo faria no mínimo 10, né? E nesse período fez 4, ganhou o anterior, ganhou Atlético Paranaense. Ganhou do Atlético Paranaense e empatou ontem contra o Red Bull. Faltam 6 pontos. Eu continuo na mesma opinião, mais 6 pontos aí, 6, quem sabe mais um empate aí, 7 pontos aí nesses 4 jogos, concordo completamente. O Atlético vai vir a alma, vai vir os caras, mas não vão estar lá, eles vão estar já lá em Buenos Aires. O Grêmio depois, que é um jogo... O Grêmio ainda, na minha opinião, ainda briga para fugir do rebaixamento ainda, com o empate de ontem. Ele não tá completamente livre, não. Cara? E o detalhe é o último jogo contra o Botafogo, né, cara? Esse jogo vai ser... Porque a gente não sabe como que o Botafogo vai estar lá, né? O Botafogo deu uma complicadinha boa ontem, viu? No campeonato. Eu esperava o São Paulo já tá definido com o que tinha que definir, o Botafogo também, beleza. E não. Eu espero que o São Paulo já esteja definido com até onde vai poder chegar, para não precisar fazer tanta força ali para o Palmeiras não ser campeão de novo. Pronto, falei. Clubista mesmo. Pronto, falei. E uma semana depois do último jogo, São Paulo e Botafogo, eles jogam no Intercontinental, não joga? É uma semana logo. Se forem campeões da Libertadores, né? Tem essa também. Se forem campeões da Libertadores. Se for campeão da Libertadores, São Paulo tá na vaga direta. Não tem muito truque, né? São Paulo não vai ser alcançado na 6ª colocação. São Paulo pega no mínimo o 6º lugar. Tá? Muita discrepância. O São Paulo tem que fazer muita merda para perder essa vaga. E os outros... Então, pessoal, São Paulo já voltou com novidades, né? Arboleda, Wellington Rato e Bobadilla voltaram a treinar. O Zubeldia também será o treinador no banco de reservas, né? Vídeo que cumpriu suspensão no último jogo contra o Bragantino, né? E teve uma notícia, né? O Inter venceu de novo, os caras não param de vencer. Então acho que agora é mais do que nunca torcer pro Botafogo ser campeão da Libertadores para você tentar uma vaga direta para a própria, né? São Paulo muito instável, né? Um sagão vitória ali, um empate acolá, tudo bem que não perde a 5 jogos e tal, mas empatou demais e o Inter só vence, o adversário direto. O Flamengo também ali na frente, mas já tá com a vaga conquistada pelo título da Copa do Brasil. Então agora a única opção para você ir direto para a Libertadores é a vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro na final.
da Libertadores da América, né? Lembrando que o São Paulo agora, nesse sábado, vai pegar sua pedra no sapato, né? Que é o Atlético Mineiro. O São Paulo tem muita dificuldade, não vence desde 2020 e foi eliminado na Copa do Brasil por esse Atlético Mineiro. Na minha opinião, um futebol muito pobre, mas fazer o que são coisas do futebol. E bem, agora é ver aí qual o São Paulo vai a campo, se o Caleri volta, se o Arboleda volta, se o pessoal, né, se a galera volta aí, esse pessoal que tá machucado, se vai começar como titular, se vai com reserva. Lembrando que o Sabino não foi bem na lateral esquerda, mas não temos novidades ainda da volta do Wellington ou do Jamal Lewis. Então, vai de Patrick Lanza, não vai. São Paulo tem muitas questões ainda. É um final do ano, a gente sente um pouquinho, né, de desmobilização, praticamente vaga garantida, porque o São Paulo tem, se eu não me engano, são 10, tem uma quantidade boa de... A questão é a seguinte, para não me enrolar nesse vídeo: se o São Paulo vencer, ele acaba com as chances de Bahia e Cruzeiro. São 12 pontos disputados. O São Paulo precisa de 2 pontos, né? Então, se o São Paulo tiver uma simples vitória contra o Atlético Mineiro, ele já não tem como ser alcançado por Bahia ou Cruzeiro. Lembrando que os dois perderam na última rodada, ponto. E aí você garante essa vaga. É muito difícil São Paulo perder essa vaga, cara. No futebol nada é impossível. Você ainda tem 4 jogos, você tem Atlético, Grêmio, Juventude e Botafogo, né? Vamos ficar de olho, né? Vamos ver aí como é que o São Paulo vai se portar no Morumbi. Vamos ver qual é a quantidade de torcedores. Eu tenho essa curiosidade também. Que assim, de mobilização do lado, né? Veremos se gera desmobilização do outro, né? Então, é isso. O São Paulo já deixou claro que pensa na temporada 2025 na última entrevista do seu auxiliar técnico. Então, é isso. Agora é São Paulo ser criativo o suficiente para buscar reforços. Serão poucos. Enquanto esses adversários diretos aí vão abrir os cofres, principalmente aí os que vão disputar um Mundial de Clubes no meio de 2025. Então o São Paulo vai ter que acertar, ser certeiro nas contratações. E a gente espera aí que esse fundo de investimento dê certo o quanto antes e o mais rápido possível, porque o São Paulo consiga andar melhor e com as suas próprias pernas, né? Porque ficar pagando dívida bancária toda hora, dívida com o jogador toda hora é um saco. Toda hora ficar escutando esse tipo de notícia. E aí você escuta o presidente falar: não, mas que se o fulano de tal vier, ele gosta muito de São Paulo, vai dar preferência em São Paulo, né? Você escutando o ano inteiro isso. Aí na hora H, o X, Y, Z, ele vai para outra equipe que tem mais potencial financeiro, né? Mais grana, mais bala na agulha, vai pagar mais. Simples assim. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!